refrigerante foi inventado em 1772. Na época, os químicos associavam substâncias medicinais à bebida gasosa e acreditavam que ela tinha poderes fortificantes. No programa de hoje, vamos acompanhar o processo de fabricação de um refrigerante feito à base de chapéu de couro, chamate e guaraná. Hoje nós vamos conhecer a fábrica da Mate Couro e quem vai acompanhar a gente nessa visita é o Walter, que é gerente de qualidade da empresa. Walter, tudo começa nesse local aqui, né? Vocês trabalham com a água que vocês retiram de poços artesianos da fábrica, não é isso? Correto, nós hoje somos autossuficientes na água, temos 5 poços artesianos e a primeira fase, né, é onde tudo começa, né? A água é extraída dos poços. Ela vai para esse tanque, que é um abrandador, ele serve para retirar a dureza da água, ou seja, a presença de cálcio e magnésio, que poderia fazer com que o produto final não tivesse o sabor característico. Logo em seguida, após o abrandamento, ela vai ser clorada, vai sofrer uma supercloração, vai por um reservatório subterrâneo e em seguida vai para um reservatório elevadiço. Depois ela vai para o tratamento de água, onde é feita uma filtração, uma decloração, porque esse cloro ele não pode estar presente na água de produção, e a partir daí ele é encaminhado para as linhas de produção, onde vai sofrer um processo de polimento. Caso passe alguma partícula de carvão, ela fica retida nesse filtro polidor, para então ser utilizada no processo de fabricação. Para quem não conhece, essa aqui é a erva mate e esse é a folha de chapéu de couro. Essas são as principais matérias-primas para a fabricação do refrigerante Mate Couro. Walter, de onde vêm essas matérias-primas? A erva mate ela vem do estado do Paraná e a folha do chapéu de couro é do interior de Minas. Mas essas ervas que estão aqui no barril, elas já foram retiradas a essência dela, né? O extrato delas. Isso. Nós temos hoje o know-how, tá, para poder fazer a infusão, que seria a retirada dos extratos vegetais de cada uma delas. Então ela passa por um processo, tá, de infusão e depois um outro processo de concentração dos extratos que foram liberados. Tá? Isso aqui agora já não tem mais, o que já foi tudo retirado. Isso aqui agora vai servir como um adubo orgânico. Na fabricação do Mate Couro são utilizados 2 tipos diferentes de xarope. Não é isso, Walter? Quais xaropes são esses? Tem o xarope simples e o xarope composto. O xarope simples nada mais é do que o cozinhamento do açúcar em água. O açúcar vem nesses big bags, cada um tem 1.200 quilos. Ele vai ser levado para o silo e do silo vai ser encaminhado para o tacho de cozinhamento, para que seja feita a fervura, posteriormente a filtração e o resfriamento desse xarope. Quantos sacos desses vocês utilizam por dia na produção? Vai depender da produção. No caso, os dias que nós não trabalhamos com produto zero, nós gastamos uma faixa de 30 a 40 big bags por dia. E aí esses big bags saem daqui e vão para uma outra parte da fábrica, né? Isso, qual parte é essa? É a xaroparia, a sala de cozinhamento, onde a gente trabalha a preparação do xarope simples. Walter, os big bags de açúcar foram derramados nesse recipiente aqui, né? E agora, o que acontece? Aqui é o tacho de cozinhamento, igual eu falei. Aqui vai ser colocado água, vai ser levado à fervura. Existe um sistema de serpentina, onde passa dentro dessa tubulação interna,
vapor gerado pela caldeira, e essa troca térmica vai fazer essa água, essa mistura de água e açúcar entrar em ebulição, vai ficar fervendo por um determinado tempo, para depois ir para a etapa de filtração. Antes disso, é coletada uma amostra, levada ao laboratório, para que seja feita a análise de Brix, que seria o teor de açúcar na água, para ver se está no parâmetro certo, para que seja então encaminhado para a sessão seguinte. E existe uma diferença, porque vocês fabricam refrigerantes de diferentes sabores, uma de couro tradicional e uma de couro sabor laranja, cola. Existe uma diferença do teor de açúcar de um refrigerante para o outro? Existe, só que aqui o xarope é único, vale para qualquer sabor. O que vai alterar é numa outra etapa onde é feita a preparação do xarope composto. Aqui o xarope simples é comum para todos os sabores. Na frente é que vai ser feito dosagens diferenciadas para cada um produto. E dá para notar que próximo ao tanque faz muito calor, né? Quantos graus está a temperatura dessa água aqui fervente? Essa água ela chega à ebulição, dá mais ou menos na faixa de 100 graus. A próxima etapa é a filtragem do xarope, né? Por que essa filtragem é importante? Igual eu falei, o açúcar que nós trabalhamos é o mesmo açúcar cristal que a gente encontra no supermercado. A gente observa que naquele açúcar que a gente compra, costuma acontecer de ter uns pontos pretos. Esses pontos pretos seriam indesejáveis na fabricação do refrigerante, né? Então, para que a gente elimine esses pontos pretos que tem no açúcar, ele vai passar por esse sistema, que é um filtro de placas, tá? Existe um elemento filtrante que vai retirar esses pontos pretos e logo em seguida ele vai ser encaminhado para o trocador de calor, onde ele vai ser feito então aquele resfriamento que eu falei, para poder ser encaminhado à xaroparia simples e ser utilizado na preparação do xarope simples para cada sabor de produto. E nesse aparelho aqui, onde o xarope é resfriado, como acontece essa resfriagem? O resfriamento são duas etapas. A primeira etapa ele pega uma água a temperatura ambiente, que é resfriado por uma torre, e isso é só para diminuir já um pouco a temperatura do xarope. E uma outra etapa é feita com água gelada, é a segunda etapa. Então entra uma água gelada, próxima a 0 graus, e através dessa troca o xarope que entrou então numa temperatura, aqui é a tubulação de entrada, tá, do xarope no trocador de calor, ele que está entrando aqui uma temperatura próxima a 100 graus, ele já vai sair por aquela outra tubulação, já numa temperatura ambiente, onde vai ser encaminhado para a xaroparia simples. Walter, então o xarope simples, composto de açúcar e água, sai desse local e passa através dessa tubulação de aço inox até a outra xaroparia, não é isso? Correto. Aquela seção lá é onde nós estávamos, né, que é a sala de cozinhamento. Então, depois que passou por aquele processo de filtração e resfriamento, ela vai através de tubulação de aço inox até esse outro departamento, que é a xaroparia simples, onde vai ser estocado, coletado a amostra para ser encaminhado ao laboratório para análise e, se liberado pelo laboratório, então será feita a preparação do xarope composto. Ô Walter, então através da tubulação de aço inox, os xaropes simples chegam até esses tanques aqui, não é isso? É isso. Nós temos hoje 4 tanques de estocagem do xarope simples. À medida que cada um desses tanques fica cheio, é retirada uma amostra, encaminhada ao laboratório para que seja feita todas as análises, igual eu já falei. E liberado então o xarope simples, ele vai ser, através também de tubulação de inox, encaminhado para um desses tanques, onde aí sim vai ser preparado o xarope composto. Esse xarope composto é nessa etapa que vocês acrescentam a erva mate, o chapéu de couro e o extrato de guaraná, não é isso? Isso. O xarope composto vai ser então o xarope simples, mais os extratos vegetais, que seria o concentrado do mate couro. Tá? Isso é uma etapa que a gente mantém em segredo, que é onde a gente pega a folha do chapéu de couro, a erva mate, o extrato a semente do guaraná, fazemos a retirada dos extratos vegetais e através desse líquido gerado nessa fabricação é que nós agregamos aqui na fabricação do xarope composto do mate couro. E aí depois esse xarope simples com os extratos vegetais vem para esse tanque e ficam cozinhando, é isso? Não, aqui não tem mais cozinhamento não. Aqui no caso vai ser feita uma mistura. Esses tanques todos eles têm um sistema interno de mistura, certo? Então vai ser feita toda uma homogeneização, serão agregados mais alguns outros ingredientes
e coletado uma nova amostra para encaminhamento ao laboratório para análise. Estando tudo ok, aí sim vai ser encaminhado para a linha de engarrafamento, onde vai ser envasado. Esses outros ingredientes são os conservantes? São os conservantes químicos e o acidulante também, que é característico para todo o refrigerante. Walter, agora a próxima etapa já é o engarrafamento do refrigerante, né? Nessa etapa é misturado o xarope composto e a água, não é isso? Isso. O xarope composto que nós vimos lá no tanque, ele é encaminhado através de uma tubulação de inox e vai para as cubas. Então, na cuba, uma cuba recebe o xarope composto, uma outra cuba recebe a água. A proporção de uma parte de xarope composto com 5 partes de água será encaminhada para o carbonatador. No carbonatador, essa mistura vai ser resfriada e agregado o CO2. Já vai ser o refrigerante, então, já pronto, que vai ser encaminhado para a enchedora. E aí depois, essa mistura já é o refrigerante, não é isso? Já é o refrigerante. Vai ser encaminhado para a enchedora, vai encher a garrafa e logo em seguida fazer o fechamento. E é interessante que nas esteiras onde passam as garrafas, ela fica toda coberta de sabão, né? Para que isso? É um sabão lubrificante para evitar o atrito do fundo da garrafa com a esteira. É apenas isso, é uma solução lubrificante. E também eu percebi que tem tipo uma torneirinha que lava a boquinha da garrafa antes dela ser lacrada, não é isso? Para que serve a torneirinha? Nós temos, antes de ser lacrado, nós chamamos de HDE, que é para poder fazer um atrito com o refrigerante e formar um pouquinho de espuma, para que essa espuma retire o ar que esteja dentro da garrafa. Logo em seguida ela é fechado. Esse ar evita que o produto, com o tempo, sofra o processo de oxidação. Depois ela recebe um outro jato, depois de lacrado, apenas para lavar a parte externa da garrafa, que recebeu essa espuma, para que a garrafa não fique melando e se torne desagradável quando o consumidor pegar no ponto de venda. E também é nesse local que é inserido o lote e a data de validade de cada garrafa, não é isso? Como que é feito esse processo? Exato. A codificação é feita no sistema jato de tinta, um sensor acusa a passagem da garrafa e automaticamente um canhão dispara com o número do lote e a data de validade. O número do lote para que a gente possa fazer um rastreamento caso seja necessário. Walter, agora o refrigerante já está prontinho para o consumo, não é isso? Mas uma curiosidade é que ele é engarrafado gelado, né? Por que isso acontece? Ele é gelado pelo seguinte, para facilitar a absorção do CO2. O refrigerante de uma temperatura mais alta ficaria difícil, não teria o grau de carbonatação ideal para o refrigerante. E outra também para evitar a formação de uma quantidade muito grande de espuma, que geraria diversas garrafas com um nível mais baixo do que o normal. Agora eles passam por essa esteira e já vão ser embalados, né? Mas antes eles passam por uma revisão, né? O revisor fica de olho nas garrafas, né? O que essa pessoa fica fazendo aqui? Esse nosso colaborador é o visorista. A função dele é retirar alguma garrafa que porventura tenha ficado mal cheia, ou alguma garrafa sem rótulo, ou qualquer outro defeito no visual da garrafa que dificulte ou fique feio, no caso, esteticamente, a comercialização. Walter, agora as garrafas estão sendo separadas e vão formar os fardos, né? Como que funciona essa parte? A seladora ela tem um programinha onde ela vai separar de 12 em 12 garrafas. Logo em seguida vai ter o filme termoincolível, que vai envolver as 12 garrafas e vai entrar na seladora, propriamente dita. É um túnel onde tem resistências laterais, onde esse filme ele vai, por aquecimento, a temperatura de mais ou menos 210 graus, ele vai encolher e fechar, formar o pacote. Aí que forma aquele fardinho que fica com o plástico bem junto, bem grudado ao refrigerante, não é isso? É porque esquenta o plástico e o refrigerante? Esquenta as laterais do plástico. Aí esquentando ele une e após o resfriamento ele dá aquela resistência que a gente pode manusear o pacote sem o seu rompimento. E esse plástico ele tem alguma característica especial para poder facilitar ou favorecer a armazenagem dos fardos?
A gente tem uma especificação própria para esse tipo de plástico, para que ele tenha uma resistência boa e não aconteça o seu rompimento no manuseio e transporte da fábrica à distribuidora e da distribuidora até o ponto de venda. Walter, agora o último processo é a paletização, né? Como funciona isso? Aqui o pallet propriamente dito são esses estrados de madeira. Então o equipamento vai colocar o estrado embaixo, vai agrupar os pacotinhos que foram feitos lá na seladora, vai fazer camadas, tá? Colocando chapas de Eucatex. Vai ter uma altura específica, ele vai fazer todas as camadas. Deu a altura programada, vai ser encaminhado então para que seja passado um filme de PVC que vai envolver todo esse pallet para facilitar no transporte. Walter, esse aqui é o laboratório de vocês, né? O que vocês fazem aqui? Como eu falei, todas as etapas, tanto da fabricação do xarope simples, quanto na fabricação do xarope composto, o produto em elaboração, são feitas análises físico-químicas, microbiológicas. Então aqui nós analisamos alguns padrões, como a questão da cor do produto, que leva corante caramelo, o pH, o Brix, que seria o teor de sólidos. Fazemos também a determinação da acidez, cada refrigerante tem uma acidez específica, o teor de conservantes químicos, que é o que vai dar o shelf life a cada produto. Temos a análise microbiológica também, onde nós fazemos de todos os lotes que são preparados, de todos os produtos, a fim da gente ter um conhecimento com relação à microbiologia. Além disso, nós ainda fazemos também a análise sensorial, que seria a degustação de todos os lotes para ver como que está o sabor do produto final. E é nesse laboratório aqui que vocês também desenvolvem novos produtos, né? Aqui também nós desenvolvemos novos produtos. Nós temos uma outra parte aqui ao lado, onde nós temos equipamentos que a gente consegue determinar alguns itens que talvez sejam essenciais a esse desenvolvimento. Nós fazemos aqui simulações e quando chegamos a mais ou menos aquilo que queríamos, nós fazemos um teste em linha, um teste industrial, onde produzimos uma certa quantidade, uma proporção um pouquinho maior do que o teste laboratório, para que a gente realmente possa ver como ficou esse produto. Caso a gente não tenha conseguido o ideal, a gente retorna aqui à bancada, reformulamos novamente, começamos toda a elaboração e repetimos o teste novamente lá embaixo. Então, essa simulação para desenvolver novos produtos é feita em laboratório. Só que em laboratório não tem uma linha como vocês têm na fábrica de produção, né? É possível simular uma linha em laboratório? É possível. Nós temos aqui, no caso, por exemplo, um refrigerante que é carbonatado, nós fazemos toda a mistura, o mesmo que vocês viram lá embaixo, que seria a elaboração do xarope composto, nós fazemos aqui na mesma proporção, em quantidades bem menores. Nós temos uma máquina de post-mix que produz uma água carbonatada, onde agregamos essa água a esse produto que nós elaboramos e, através disso, a gente já tem uma ideia de como seria esse produto. E o Bastidores de hoje fica por aqui. Para dúvidas ou sugestões, entre em contato com a nossa produção. O telefone é 3207-2919. Ou envie-nos um e-mail, o endereço é bastidores@unibh.br. E a minha participação no programa Bastidores vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a equipe da TV UniBH. Um abraço a todos. Tchau!